pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Nesse vídeo eu vou falar de um assunto um pouco polêmico, né? Que muita gente que está chegando na Terra plana agora tem muitas dúvidas e muitas dificuldades de compreender. É um assunto polêmico porque tudo num âmbito, né, que a gente não consegue ver, que a gente não consegue observar, tocar, assim, não tem a certeza, fica muito complicado realmente. O sistema deles, a ciência deles é toda baseada nisso, em coisas que você não pode observar, coisas que você não pode mensurar. Aqui no nosso sistema de coisas, né, na ciência terra plana, pelo contrário, tudo que nós falamos, nós podemos observar, podemos comprovar com um experimento, coisa que eles não podem, mas existe uma coisa, uma referência em relação à Terra plana, que é algo muito importante e que realmente fica difícil essa comprovação, né? A gente tem algumas imagens, a gente tem, inclusive eu vou deixar um vídeo aqui do canal Terra Plana Evidências, do meu irmão Aleja, aproveite e já se inscreve lá, que ele fala a respeito dos mistérios da Antártida e algumas sugestões sobre questões que envolvem o domo, o firmamento da Terra plana, ok? Então, em todas as culturas antigas, eu vou falar um pouco da história do domo, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e espero que vocês compreendam, né? Porque muitas coisas elas podem ser comprovadas através. É preciso que se tenha alguma coisa, né? Um viés histórico, para que seja comprobatória aquela afirmativa. Então, historicamente falando, eu vou falar um pouco do domo em relação à história, contar um pouco da história do domo, porque muita gente tem dúvidas sobre isso, muita gente chegando na Terra plana agora, e eu me preocupo muito com essas pessoas que têm muitas dúvidas ainda em relação a isso. Comprovações da existência do domo, nós temos provas históricas que nos remetem, que nos levam a acreditar na existência desse firmamento. É óbvio que ser humano algum poderá chegar sequer perto dele, né? Terá que, se ver alguma coisa relacionada a isso, terá que filmar de uma grande distância, até porque ele seria altamente elétrico e magnético, o que causaria danos terríveis, né? Se você, por exemplo, chega perto de uma rede elétrica, eu vou dar um exemplo das torres, né? Uma pessoa que mora muito próximo daquelas torres, aquele campo magnético criado pelas torres, pelos condutores daquela corrente, uma tensão muito grande, vai causar problemas de saúde na pessoa. Então você imagine a carga elétrica e magnética que possui o domo, o que esse campo magnético não poderia causar numa pessoa que chegasse próximo a ele, né? Seria fatal. Então, na realidade, pessoal, fica muito difícil essa comprovação por conta disso. Então, o que nós vamos fazer é trazer um aparato histórico aqui, um aparato que nos remeta, né, a uma comprovação da existência desse domo, desse firmamento, através de fatos históricos, né, cronológicos que nos levem a esse conhecimento, ok? Em todas as culturas antigas, em todas as gerações, existe a existência de um firmamento, né? Se você for em todos os... Grécia, povo maia, Inca, os hebreus, todos eles acreditavam nesse firmamento, nesse domo, né? Muitas culturas, algumas vertentes da mitologia hindu, da mitologia grega, egípcia, os sumérios, os fenícios. Então todos esses povos, eles descreviam o firmamento, cada um segundo o seu entendimento, né? Só o fato de você ver o movimento das estrelas, isso você já consegue perceber que há sim a forma como elas se portam ali no céu. Inclusive muito disso era utilizado na prática, né? O domo era utilizado na prática, assim como na construção de vários equipamentos como o Astrolabe e muito mais. Então, na realidade, equipamentos esses que serviam na prática para grandes navegações e tudo isso. O que se tem mais próximo, então, que se todas as culturas elas se baseavam nisso, para inclusive prever eventos astronômicos como eclipses e outras coisas, a gente tem ali já uma comprovação histórica da existência. Na escritura ela é muito clara, né? Você tem alguns textos como o de Jó, quando Eliú descreve, né, sobre o firmamento, que é sólido como o espelho fundido, né? Ele estende o céu, né? Estende o firmamento, que é sólido como o espelho fundido. É uma declaração ali do Eliú, amigo fiel de Jó, não dos amigos infiéis que falam que o Pai suspendeu a terra sobre o nada. Aquela parte que estendeu o norte sobre o vazio, era Jó dando ouvido aos amigos infiéis dele, e depois Eliú vem dar
um pito em Jó e vem consertando e traz essa ideia do firmamento, que é sólido como espelho fundido. Depois o próprio pai desce no redemoinho e explica para Jó ali, e dá um pito em Jó e nos amigos infiéis dele por estarem falando aquelas besteiras lá atrás, e não no Eliú, né? O Eliú era um amigo fiel e é Eliú que descreve o firmamento. Então, na realidade, a escritura é clara em falar sobre isso. O texto de Isaías, que eles trocaram, eles corromperam o texto para o globo, né? Na realidade, está sentado sob a cúpula da terra, então também nos remete à cúpula, né? E eles corromperam para globo, está sentado sobre o globo. Então, na realidade, mais uma vez a palavra sendo corrompida por esses homens. A gente tem, mais próximo disso, durante o período da Segunda Guerra Mundial, em que o mundo estava voltado para aquele evento, todo mundo estava voltado para aquele evento da Segunda Guerra Mundial, como seria dividida a Alemanha, a Europa, né, sob influência do socialismo e do capitalismo da União Soviética e dos Estados Unidos. Os vencedores da guerra estavam dividindo ali as riquezas da Alemanha e tudo mais. O mundo estava voltado para esses assuntos. Em contrapartida, nesse exato momento, o almirante Byrd, ele fazia expedições na Antártida financiadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética também, que eles tinham lá a questão de Guerra Fria logo depois, mas na realidade sempre foram unidos quando o assunto era Antártida e quando o assunto era espaço, né? Essa questão espacial. Eles sempre estiveram unidos, União Soviética e Estados Unidos. E na realidade, nessa época que o almirante Byrd ele fazia, enquanto o mundo estava voltado, o almirante Byrd secretamente fazia expedições na Antártida. A primeira expedição em 1947 e a outra em 1956, chamadas Deep Freeze e High Jump. A High Jump em 1947 e a Deep Freeze em 1956. A High Jump foi a expedição justamente em que ele cita, logo depois em algumas entrevistas, a questão da existência de uma barreira intransponível, né? Que os aviões dele, o próprio Trotsky, numa entrevista ele diz que no diário do almirante Byrd ele dizia que os aviões se desintegravam. É óbvio que se você tem um domo com alta fonte, né, de energia elétrica e magnética, os aviões se desintegravam ao chegar próximo. E o almirante Byrd narra muito bem ele tem essa narrativa de contar isso, que eles pensavam que era uma tecnologia nazista, porque alguns submarinos nazistas eram vistos ali próximo à Antártida, mas nada tinha a ver com isso. O almirante Byrd relata terras para além da Antártida maiores do que a América e que os aviões eles se desintegravam nessas barreiras intransponíveis. É mais uma fonte de conhecimento para a questão do firmamento. Outra, e logo após isso, ocorrem vários eventos que são muito suspeitosos, né? O primeiro evento é que criam-se, o almirante Byrd morre de maneira, apesar de ele já estar velho, ele logo depois dessas declarações ele morre, tá? De forma muito estranha, e depois eles criam as agências espaciais. A agência russa, criam a NASA, inclusive a NASA ele traz da Alemanha um nazista chamado Wernher von Braun, que ele vem para fundar a NASA, e ele era, naquela época ele era um engenheiro, né, que produzia os foguetes V2 e depois passou a questão dos foguetes V8, e ele cria a NASA ali junto com um nazista, né, o Wernher von Braun, e começam uma operação chamada Fishball, Operação Fishball, que era nada mais que teve duas fases chamadas Dominique 1 e Dominique 2. Essas fases foram feitas com centenas de bombas atômicas lançadas em grandes altitudes. Essas bombas atômicas, logo após as expedições do almirante Byrd, dele relatar que havia uma barreira intransponível, eles chegam à conclusão de que tinham que lançar bombas atômicas para ver o que era isso que havia nos céus. Então foram centenas, isso está aí, é só vocês procurarem, tá nos anais da história. E eles soltaram centenas de bombas na Operação Fishball, nas fases Dominique 1 e 2, isso entre a década de 50 e 60. E nessa já está a criação da NASA, da Agência Espacial Russa e tudo mais. Tudo isso nesse mesmo tempo. São eventos assim que foram... E quando eles viram que essa barreira era realmente intransponível... lembrando que Fishball significa aquário, tá? Fases Dominique 1 e 2. Então, Fishball e Dominique. Fishball significando aquário e Dominique significando do Senhor. Então, se você pegar o nome da operação de forma literal,
Operação Aquário do Senhor. Então eles queriam saber realmente o que existia nesse firmamento. Logo depois, eles começam uma espécie de... e logo depois, um cientista chamado Van Halen, né, ele cria a ideia de que na Terra havia um cinturão magnético que ninguém poderia passar, que era o cinturão de Van Allen. Inclusive, muitos engenheiros da NASA hoje, eles falam, né, eles relatam que eles não conseguem passar da órbita baixa. Justamente o Barack Obama falou isso. Tem vários engenheiros tentando passar da órbita baixa, falando sobre isso. Então, na realidade, eles tentam passar da órbita baixa e não conseguem. Logo depois eles criam, né, a sensação da corrida espacial, de quem iria chegar à Lua. A gente sabe que quem criou aquele fake daí da Lua foi o Stanley Kubrick. Ele tinha ganhado o Oscar um ano antes com o filme de efeitos especiais, com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que justamente tratava-se disso, né, do homem ir até a Lua. Então, na realidade... o Stanley Kubrick, ele gravou o fake no deserto de Nevada. Muita gente diz que ele deu uma entrevista falando isso. Inclusive no filme da década de 80, o Iluminado, do qual ele dirigiu, né, da obra de Stephen King, o Stanley Kubrick, ele coloca lá o menininho com a camisa da Apollo, fazendo referência a esse fake que ele teria participado, e foi visto lá nos corredores da NASA na época da missão Apollo, junto com os diretores das missões Apollo. Então, na realidade, o Gus Grissom, ele disse que com aquela tecnologia, a válvula, o homem jamais, nem em 100 anos iria chegar até a Lua. E o Gus Grissom, que era o herói nacional, seria o primeiro homem a pisar na Lua. Ele morre, né? Lá foi queimado junto com toda a sua equipe lá na cápsula de forma muito estranha da Apollo. E logo depois vem os outros, e aí eles... porque o Gus Grissom jamais iria participar de um fake. Ele era um cara sério, um cara, né? Então logo depois disso vem aí os outros que aceitaram participar dessa fraude. Então, logo depois também disso, dessa descoberta do Almirante Byrd, em todo esse tempo, tudo isso que eu estou falando foi em muito pouco tempo, eles criam o Tratado da Antártida, que é um tratado em que ninguém pode explorar a Antártica comercialmente. Os Estados Unidos e a União Soviética, e até hoje Estados Unidos e Rússia são os signatários na mesma posição. Eles mandam na Antártida. É um local onde tem turismo, sim, mas o turismo ele é observado, é um turismo controlado, que só é feito na Península Antártida, né? Se você quiser ir até a Mundsey Scott, você vai, mas vigiado, né? Existe até pessoas que fazem alpinismo, mas é ali próximo à península, então é tudo vigiado. Os próprios tratados diz que o turista não pode, ele tem que voltar para o navio, não pode dormir na Antártida. Se o navio tiver mais de 300 pessoas, ele não pode descer na Antártida. Então o turismo é feito de maneira controlada. Isso tudo, tem até a imagem aí das agências turísticas que mostram, né, onde é feito turismo, somente ali na Península Antártica. E toda a Antártida, e é um terreno inóspito, não é fácil para qualquer um chegar até lá, né? A probabilidade de morrer é muito grande, né, se você for para lá de qualquer jeito. Então o próprio turismo é feito em navios quebra-gelo. Você chega ali em Ushuaia ou em Punta Arenas, você pega um navio de cruzeiro e vai ali, é um navio quebra-gelo. Ninguém pode chegar e pegar e navegar assim tranquilamente. Então tem a história do Amir Klink, mas essa história eu não vou nem levar em consideração, né? Porque eu já cansei de falar dessa história aqui e nem quero saber dos envolvimentos do Amir Klink. E é óbvio que a gente não acredita que ele circunnavegou a Antártida com aquele naviozinho, porque é utilizado navios quebra-gelo, né, para poder fazer isso. Então tem muita fraude ali envolvido com a Royal Society, toda essa questão, inclusive. Então, se você pegar esses fatos históricos, né, que você tem uma comprovação de que eles escondem alguma coisa, né? Eles escondem alguma coisa muito grave de nós. Então, a gente tendo uma narrativa histórica, acontecimentos históricos, eles servem para corroborar com o pensamento, com o conhecimento. Isso é fato. E todos esses acontecimentos, eles nos levam a crer. E o Wernher von Braun, que é o fundador da NASA, o nazista, em sua lápide, quando ele morre, ele coloca o Salmo 19:1. Tá aí, ó, a lápide do Wernher von Braun, o Salmo 19:1, que diz claramente: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Então o próprio Wernher von Braun, que era o fundador da NASA, fundador dos foguetes lá, que engenheiro construtor dos foguetes, ele diz que provando que ele não conseguiu passar da órbita baixa, né? E fala sobre o firmamento ali na lápide dele, ok? Então, na realidade, mais uma
um fato histórico interessante sobre essa questão. E você vê aí, por exemplo, em mensagens subliminares, né, da grande mídia, você tem, por exemplo, da Disney, né, que você vê ali essa imagem, eles falam que isso, você querem provar o domo com a Disney. Não é isso. Você não tem noção de o que uma mensagem subliminar significa. Esses caras não têm noção do quanto eles são feitos de palhaço. E essa simples imagem, você mostrando ali as bordas, você mostrando o firmamento ali no desenho da Disney, você tem o filme, o Show de Truman, né? Você tem no filme o Show de Truman, em que ele vai navegando ali, chega até uma parede branca, representando as bordas, e você tem ali como se fosse o criador dele observando ele, como se fosse tivesse um domo ali. Você tem nos Simpsons, né, a questão do domo, na hora que o cara rebate a bola e quebra o domo e cai as águas. Então, até um irmão me mandou um texto de 2 Pedro que diz que a terra que eles ocultam isso, né, que a terra foi criada sobre as águas subsiste, que ali, quando o pai abriu a compota, desceu o dilúvio. Então eles escondem esses fatos, né, de nós. Outra coisa, a gente tem o filme, a série Under the Dome, que também nos leva, é muito engraçado que parece os dias de hoje, né? Eles ali dizendo que a cúpula fechou ali, o avião bate logo no início da cena, um avião batendo no domo, parece muito com as histórias do Almirante Byrd. Então tudo isso você tem no filme Thor, você tem várias questões, a presença do firmamento, né? Então é algo a se pensar, não que a gente está querendo provar nada com Disney, com Show de Truman, com nada disso, mas são fatos, né, e que eles utilizam esse tipo de coisa para nos mostrar a realidade dos fatos. Isso acontece há muito tempo, né? Isso eles fazem há muito tempo e é algo que faz a gente pensar. Então todos esses eventos, acontecimentos, fatos históricos, eles servem para provar algo. Através da história nós só somos o que somos hoje, graças à história, graças a esse processo que a história construiu. Então nós não entendemos o que somos hoje sem olhar para trás. Então todos esses acontecimentos nos levam a crer que tudo isso, essa Matrix foi criada e é uma fraude muito grande, né? Então esses acontecimentos históricos são muito bons e muito fortes, possuem fortes indícios de que sim, nós temos um domo, nós temos um firmamento, mas que é muito complicado se chegar até lá, e até porque existe um tratado e toda uma proteção, e que é muito complicado. O terreno é inóspito, não dá para qualquer um. Eles nem precisam cercar toda a circunferência das bordas, nem precisam fazer isso, vigiar tudo isso, porque o terreno é inóspito e não é qualquer um que chegue lá, né? Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Eles precisam controlar onde as pessoas chegariam. E nestes locais onde as pessoas chegariam com facilidade, esse local, com certa facilidade, estes locais são bem vigiados, não precisa vigiar tudo. Ok, pessoal? Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Para quem está chegando agora, essa é um pouquinho da história do nosso domo, do nosso firmamento, que foi criado pelo nosso Pai e que está nas Escrituras. Essa é a cosmologia bíblica. Um abraço e até a próxima. Across America will do those things and more. This is the spacecraft that's going to take humans to explore the solar system. It's the next big step for NASA in exploration. Called the Orion Multipurpose Crew Vehicle, or MPCV, this next-generation spacecraft will enable America to explore beyond low Earth orbit. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. 3. Plan that NASA has is to build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. It's something that is much bigger than what we have today, and it will be able to launch the Orion capsule with humans on board, as well as landers or other components to destinations beyond Earth orbit. Right now,
we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually. 4. The kinds of technologies that we're testing out on Space Station are definitely helping us with our goals of going beyond low Earth orbit. So we have a really robust exploration program at NASA. 5. And unlike the previous program, we are setting a course with specific and achievable milestones. Early in the next decade, a set of crewed flights will test and prove the systems required for exploration beyond low Earth orbit.